A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14 e versículo de número 13 e 14, que vai nos dizer assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem perseguições que nós olhamos para ela e pensamos que nunca vai findar na nossa história, não é verdade? Tem perseguidores que parecem que vão perpetuar no nosso caminho. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Da mesma forma que Moisés, ele estava dizendo aqui para os filhos de Israel que eles não deveriam temer, mas que eles deviam se aquietar e ver o livramento do Senhor. Hoje o Senhor fala contigo: não tenha medo. Se aquiete e veja o livramento que Deus já reservou para você. Se aquiete e veja o livramento que Deus já reservou para a sua história, porque Deus, além de trazer livramento para a sua vida, Ele vai parar os teus opositores. Ele vai parar os teus adversários. Quem parou aos egípcios foi o próprio Deus. E o Senhor, Ele te trouxe aqui para te confirmar que Ele está paralisando aqueles que estavam se levantando contra você. Eu vou repetir. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele está paralisando aqueles que estavam se levantando contra você. Por um tempo, Deus permitiu que os egípcios viessem afligir os filhos de Israel. Mas chegou um momento em que Deus se levantou para defender ao seu povo, e este tempo é chegado na sua vida, o tempo em que Deus se levanta para lhe defender. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que se levanta e me defende. Eu sirvo a um Deus que se levanta e me defende. Você observa que Moisés, ele deixa bem claro: os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Sabe o que é isso, meu irmão e minha irmã? Esta peleja que se levantou, Ramanchurabacandaraia, contra ti, ela está sendo findada. E você não vai mais contemplar uma peleja dessa na sua vida. Os egípcios não tornariam mais a perseguir os filhos de Israel. Deus estava dando um basta. Declare comigo: o meu Deus sabe o momento certo de dar um basta na perseguição. E este momento chegou. O meu Deus sabe o momento certo de dar um basta na perseguição. E este momento chegou. Deus te trouxe aqui para te lembrar que nenhuma perseguição é eterna e que Ele tem um tempo para trabalhar. E o tempo dele chegou na sua vida. Declare comigo: o meu Deus sabe o tempo de parar os meus perseguidores, e esse tempo chegou. O meu Deus sabe o tempo de parar os meus perseguidores, e esse tempo chegou. Nunca mais os filhos de Israel iam contemplar os egípcios os perseguindo, porque maior era quem estava com Israel. Maior era o Deus de Israel do que os 600 carros que estavam ali com o faraó, com seus cavaleiros. Ramanchurabacandaraia, maior é quem está contigo do que quem tem se levantado contra ti. Através dessa palavra, o Senhor, Ele diz para você: Rianchuramandocandarás, eu sou maior. Eu sou maior do que os teus perseguidores. Eu sou maior do que os teus adversários. E eu estou paralisando aqueles que queriam te parar. A intenção de Faraó e do seu exército era paralisar os filhos de Israel. Era parar o propósito de Deus na vida deles. Tem pessoas que olham para você e elas querem parar o propósito de Deus na sua vida a qualquer custo. Elas pensam que podem ser tropeço na sua vida. Elas pensam que podem impedir o que Deus já determinou. Quem determinou a vitória dos filhos de Israel, irmãos, foi Deus. E quando Deus determina algo na minha e na sua vida, ninguém anula, ninguém destrói, ninguém desfaz. Declare comigo: o meu Deus determinou na minha vida a justiça dele e o livramento, e ninguém vai invalidar isso. O meu Deus determinou na minha vida
a justiça dele, o livramento, e ninguém vai invalidar isso. Quem estava determinando que haveria justiça, quem estava dizendo, irmãos, que o exército opressor seria paralisado, era o próprio Deus. Porque foi o próprio Deus que falou com Moisés: Moisés, eu serei glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Moisés, chegou o tempo de paralisar aos egípcios. Minha irmã, meu irmão, Deus marcou encontro contigo para lhe dizer: sabe aquela perseguição antiga? Sabe aquilo que você vem lutando há anos? Ramanchurabasto Candaraia. O Senhor está findando como no de repente. Você vai ficar como quem sonha. Nem você vai acreditar. Porque Deus resolveu paralisar os teus inimigos. Deus resolveu lhe dar paz. Porque o que você mais pede a Deus é paz. Deus, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero paz. Tira essas perseguições do meu caminho. Tira essas pessoas que são terríveis, que são perseguidoras da minha história. O Senhor está dizendo: não te preocupas, minha filha. Não te preocupas, meu filho. Porque o meu tempo, rasto candaraia, chegou. E eu vou parar aos teus perseguidores. O Senhor, ele deixa bem claro aqui por intermédio de Moisés que nunca mais os israelitas tornariam a ver os egípcios. Tem gente que Deus vai tirar da sua vida, que você não vai ver mais. Tem gente que Deus vai tirar da sua história, que nunca mais você vai contemplar. Porque o nosso Deus, irmãos, ele sabe como paralisar cada perseguição. E tem gente aqui que Deus vai tirar pessoas do seu caminho para nunca mais você ficar frente a frente com elas. Deus vai tirar do seu caminho de maneira que os teus olhos nunca mais contemplará esse adversário. Essa adversária, essa pessoa que tem sido usada por Satanás para lhe perseguir. Declare comigo: o meu Deus está findando uma perseguição na minha vida e será de repente. O meu Deus está findando uma perseguição na minha vida e será de repente. Eu quero lhe dizer que não é você que vai findar a perseguição, é Deus. É Deus quem está paralisando os teus adversários. É Deus quem está tirando as forças dos teus inimigos. Através dessa palavra o Senhor está dizendo: eu estou pelejando por você. Eu estou fazendo justiça por sua vida. Eu, o Senhor, estou paralisando aqueles que, humanamente falando, são impossíveis de ser paralisados. Porque inimigos, irmãos, tem inimigos que se levantam que são realmente impossíveis de ser paralisados. Se você olhar bem, o exército de Faraó era um exército forte. Eles tinham carros. Humanamente falando, eles estavam em vantagem, quando os filhos de Israel estavam em desvantagem. Por quê? Os filhos de Israel não eram treinados para a guerra, mas os egípcios eram. Os egípcios eram muitos e, além disso, eles estavam em carros. Quando você olha para os teus inimigos, você pensa: eles são mais poderosos. Eles são mais fortes, humanamente falando. E Deus está dizendo: fica em paz, minha filha. Fica em paz, meu filho, porque eu é que estou pelejando a sua guerra, não é você. Declare comigo: quem peleja a minha batalha não sou eu, é Deus. Quem peleja a minha batalha não sou eu, é Deus. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O seu papel, meu irmão e minha irmã, é só se calar. É só deixar Deus responder por você. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos silenciar. Tem momentos na nossa história que nós precisamos deixar Deus responder por nós. Nós precisamos deixar Deus fazer justiça pelas nossas vidas. Quem estava fazendo justiça aqui pelos filhos de Israel era quem? Era o próprio Deus. Assim te diz o Senhor: eu farei justiça por você. Irmãos, e vai ser um de repente tão grande. Eu tô falando aqui pra vocês. Tem gente que vai ficar assustado com a velocidade da justiça que Deus vai fazer. Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu não imaginei que seria tão rápido. Eu não imaginei que seria tão de repente. E Deus está dizendo: sou eu, o Senhor, quem estou fazendo. Quem vai fazer essa justiça por você é o próprio Deus. Versículo de número 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Você vê aqui, irmãos, que foi o próprio Deus que viu o acampamento inimigo. Foi o próprio Deus que viu os inimigos, irmãos, que estavam ali contra Israel. E a Bíblia diz que Deus alvorotou o acampamento dos inimigos, que eram os egípcios. O próprio Deus marcou o encontro com os egípcios e começou a paralisá-los. Olha Deus paralisando
Olha Deus tirando forças de inimigos. Olha Deus emperrando meu irmão e minha irmã, carros de inimigos. Olha Deus tirando as forças. Quando a gente vê aqui, irmãos, que Deus, ele emperrou a roda dos carros, nós observamos que Deus estava tirando a força do exército. Porque o exército de Faraó se confiava também nos seus carros. E Deus está dizendo hoje, eu estou tirando as forças dos teus adversários. Declare comigo, eu creio que Deus está fazendo as rodas dos carros dos meus adversários emperrarem. Eu creio que Deus está fazendo as rodas dos carros dos meus adversários emperrarem. Tem gente, irmãos, que Deus está mexendo na estrutura. Tem gente que Deus está parando, mas parando para nunca mais se levantar. Não ia ter a possibilidade dos egípcios saírem do meio do mar. Eles agora estavam o quê? Encurralados. Não tinha saída. Agora o próprio Deus estava pelejando contra eles a favor dos egípcios. Deus está deixando os teus inimigos sem saída. Deus está pelejando ao seu favor contra os teus adversários. Versículo 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Deus começou a colocar dificuldade. Para quê? Para o inimigo não ter para onde correr. Tem gente que não vai ter para onde correr porque Deus marcou o encontro e disse: chegou o tempo de lhe paralisar. Chegou o tempo de fazer justiça pelo meu filho e pela minha filha, e você não tem para onde correr. Tem gente que mesmo que queira fugir da justiça de Deus, não vai conseguir. Porque Deus marcou o encontro para fazer justiça. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Olha os inimigos aqui dizendo: vamos fugir. Porque nós estamos vendo que Deus está pelejando por eles. Alguém vai olhar e vai dizer: eu quero distância, eu quero fugir, porque eu estou vendo que o Deus dela, que o Deus dele tomou a batalha. Porém, Deus está dizendo: não vai conseguir fugir. Os egípcios não conseguiram fugir da justiça de Deus. Quando Deus determina uma justiça, o homem e a mulher não conseguem fugir, irmãos. Tem gente que quer plantar e não quer colher, não é verdade? Tem gente que quer fazer o mal, mas não quer viver a colheita. Mas Deus está dizendo: não vai ter como quem plantou a maldade fugir da colheita que plantou. Porque cada um colherá o que plantou. No caso dos egípcios, eles plantaram a maldade. E eles iriam colher aquilo que eles haviam plantado. Tem pessoas que elas vão colher o que elas plantaram. E o próprio Deus vai fazer justiça por você. Versículo de número 28. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Deus, ele exterminou o exército inimigo. E é isso que Deus, ele está fazendo. Através dessa palavra, ele está dizendo: eu estou exterminando. Eu estou tirando. Eu estou removendo para nunca mais se levantar contra você. Mesmo que essas pessoas quisessem, elas não conseguiriam mais se levantar contra você. Porque quando Deus, ele bloqueia os nossos adversários, irmãos, acabou. Quando Deus resolve fazer justiça, acabou. E através dessa palavra ele diz para você: eu resolvi bloquear, eu resolvi fazer justiça, eu resolvi paralisar, e os inimigos nunca mais se levantarão. Os inimigos vão ver que Deus é na tua vida. Versículo de número 30. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Ou seja, Israel contemplou os inimigos mortos. A palavra do Senhor vai nos dizer, no cântico de Ana, que Deus dá vida e tira a vida. Que Deus faz descer a sepultura e faz subir dela. Que no caso dos egípcios, Deus arrancou eles da terra. Eles morreram. Eu não sei qual é o tipo de justiça que Deus vai fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele vai paralisar os teus inimigos para nunca mais se levantar. Ele vai tirar as forças, como ele fez aqui. Os israelitas, eles contemplaram os egípcios, mas como corpos mortos. Ou seja, acabou. Uma perseguição que parecia que nunca ia findar. No de repente, Deus deu um basta, e vai ser assim na sua vida. Hoje você tem olhado e tem dito: irmã, é impossível de Deus dar um basta nessa perseguição. São tantos anos. É impossível de Deus paralisar este adversário, esta adversária. E Deus está dizendo: eu sei, minha filha, o momento certo. E eu te trouxe aqui para lhe dizer que o meu tempo é chegado. Tem gente, irmãos, que vai se assustar, porque tudo vai acontecer tão rápido e você vai lembrar dessa palavra. E você vai dizer: meu Deus, o Senhor naquele dia falou comigo.
E disse que ia ser tão rápido. Eu ouvi e nem dei muito crédito, porque eu tava tão cansada. Tem gente aqui que tá tão cansado, irmãos. Tão cansada de aguardar na justiça de Deus. Porque você ainda não viu acontecer. Que você tá ouvindo essa palavra e parece que é mais uma palavra que você escuta. Parece que é mais um vídeo que você tá ouvindo. Mas Deus tá falando contigo no profundo e dizendo: chegou meu tempo, minha filha. Chegou meu tempo, meu filho. E quando eu resolvo fazer justiça, ninguém pode anular a minha palavra. Nunca mais aquele exército opressor se levantou contra os filhos de Israel, porque Deus deu um basta. Tem gente que nunca mais, quem está dizendo a você é o Senhor, nunca mais se levantará contra ti. O nosso Deus, irmãos, ele sabe o tempo certo de permitir que uma batalha inicie na nossa vida e o tempo certo que ela encerre na nossa história. E chegou o tempo de Deus encerrar batalhas na sua vida. Chegou o tempo dele fazer justiça na sua história. Se prepare, porque os teus olhos vão contemplar a justiça de Deus como os filhos de Israel contemplaram aqui. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio que o tempo da tua justiça já chegou. Eu creio, meu Senhor, que os teus filhos viverão o cumprimento desta palavra, porque o Senhor é o Deus que está paralisando os inimigos dos teus filhos. O Senhor está tirando as forças, como o Senhor tirou as forças do exército de Faraó. Ah, Pai, quantos entraram aqui, meu Senhor, que só o Senhor sabe como eles estão, vivendo tantas perseguições, vivendo tantas injustiças, mas tu és o Deus que sabe o momento certo de parar. E eu creio que o teu tempo, Pai, o tempo determinado pelo Senhor para paralisar os nossos inimigos não vai chegar não, Pai, já chegou. Eu creio, Pai, que os teus filhos vão ter testemunho para contar. E eles vão dizer que o Senhor é Deus de justiça, pois o Senhor é o Deus que resolveu paralisar os perseguidores. Da mesma forma que o Senhor agiu, paralisando o exército de Faraó, eu vejo inimigos perdendo as forças. Eu vejo o Senhor tocando, o Senhor parando, o Senhor removendo, Pai, inimigos do caminho do teu filho, inimigos do caminho da tua filha e dando vitória e livramento para os teus filhos. Da mesma forma que o Senhor fez com Israel, o Senhor está fazendo com pessoas que estão me ouvindo agora, e a tua justiça já chegou para a honra e glória do teu nome. Que os teus filhos agradeçam, Senhor, porque o tempo da tua justiça chegou e o teu nome será glorificado, porque é o Senhor quem fará essa justiça, é o Senhor quem pelejará pelos teus filhos, Pai. E eu tenho certeza que eles vão ter testemunho para contar do livramento e da justiça que o Senhor vai trazer, como o Senhor trouxe para os filhos de Israel. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Deus, ele sabe o momento certo de paralisar os nossos perseguidores. E ele diz para você, através dessa palavra, que este tempo é chegado. Não importa quanto tempo de injustiça você viveu. Não importa quantos levantes, injustiças, as pessoas ruins te fizeram passar. O que importa é que Deus paralisa. É que Deus tira as forças dos seus inimigos e dá vitória para você. Para você e para sua casa tem livramento. Para você e para sua casa tem paz. Mas para os teus inimigos tem um encontro de Deus para com eles. E o próprio Deus os está paralisando. Quem vai fazer essa justiça por você será Deus. Que Deus te abençoe se você crê e recebe esta palavra e essa justiça na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, declare amém.